Bem, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de impactos que são gerados em diferentes tipos de obras. Como lá no início eu fiz a divisão do setor da construção civil em duas vertentes, grandes obras e edificações menores, eu vou começar com esses exemplos então de obras de maior porte, até porque são essas obras que demandam de uma avaliação de impacto ambiental e também da elaboração do estudo de impacto. Por isso, vamos tratar desses dois exemplos que eu trouxe aqui para vocês. São exemplos relacionados a obras de infraestrutura. O primeiro deles é relacionado então às hidrelétricas. Na questão do Brasil, a gente tem uma grande riqueza em termos de água, recursos hídricos, e por conta disso, a matriz energética brasileira é baseada nas hidrelétricas. Todo o planejamento, todo o gerenciamento de geração de energia se dá em função dessa forma de obtenção de energia, que são as hidrelétricas. Se a gente fizer uma comparação em termos de custo para a obtenção de energia, é mais barato se obter energia a partir da hidrelétrica do que de outras fontes, como no caso das termoelétricas. E, além disso, em termos de custo ambiental, em se falando da obtenção de energia, nós temos também, se comparado, por exemplo, a uma usina nuclear, menores custos ambientais nas hidrelétricas. Até porque na usina nuclear é gerado um resíduo que é radioativo, que não pode ser reciclado nem reutilizado, que deve ser armazenado de forma correta, né? Então, tem-se o risco também relacionado a esses resíduos, além também da possibilidade de acidentes graves. Então, em termos de geração de energia, né, de operação e geração de energia, essa forma de obtenção, que é a hidrelétrica, ela é sustentável. Ela tem a característica de gerar uma energia dita como limpa, né, que provém basicamente de um recurso natural. Porém, quando a gente fala dos impactos gerados em grandes obras, como a gente viu anteriormente, o certo é a gente fazer a divisão em fases de projeto, desde o planejamento até o pós-construção ou pós-operação. E isso não fica diferente aqui com relação às hidrelétricas. No caso da hidrelétrica, a grande quantidade de impactos observada se dá, no caso, na etapa de construção dessas estruturas. Existem também impactos durante a operação, mas se comparados, no caso, a etapa de construção, são impactos menos significativos. Então, a gente vai avaliar basicamente as ações relacionadas à construção da hidrelétrica e quais os impactos que essas ações trazem ao ambiente. O primeiro aspecto a ser levado em conta é o alagamento de uma grande área, para a formação do reservatório para a posterior geração de energia. Esse alagamento vai trazer diferentes tipos de impactos. No caso, em termos de biodiversidade, né, então será removida a vegetação, será removida também a fauna, né, os animais serão retirados. Quando não houver essa possibilidade, muitas vezes não há, esses animais poderão perder a vida. Assim também como a gente percebe nessa etapa, né, no caso do alagamento dessa grande área, os impactos socioeconômicos. As pessoas vão ter que ser retiradas das suas casas, vão ser pagas indenizações, então se perde toda uma estrutura urbana, se perdem vilas, se perdem distritos, cidades até, dependendo da área que vai ser alagada. Além também do impacto cultural, as pessoas residiam muitas vezes nessas regiões a vida toda, então tem toda a questão emocional e cultural também associada. Aqui, propriamente, nessa imagem, se fala então do canteiro de obras. No caso, para a construção da barragem, a gente percebe que a região tem que estar limpa ao redor. Houve então a remoção da vegetação que estava nesse local. Essa vegetação, com a perda dessa vegetação, se perde também em termos de biodiversidade. Além, é claro, da geração de ruído e poeira por toda a movimentação de veículos e equipamentos no canteiro de obras. Aqui a gente está falando basicamente de um impacto pós-obra, no caso, um impacto durante a operação da barragem.
que seria basicamente a alteração da dinâmica do curso d'água, que se dá desde o início, né, na construção e permanece ao longo do uso da barragem. A gente tem anteriormente um curso d'água, né, um rio corrente, que se torna um reservatório, basicamente é água parada. Então, todas as características dessa água vão ser alteradas em termos de temperatura, então a temperatura vai ser modificada, vão se formar camadas estratificadas de água, mais quentes, mais densas ou menos densas, de acordo com a profundidade do reservatório. Além disso, além da temperatura, a gente tem também a questão de alteração na disponibilidade de oxigênio dissolvido nessas camadas de água no reservatório, o que prejudicaria basicamente toda a biodiversidade aquática, e também em termos de sedimentos que serão dispostos aí no fundo da região do reservatório, fazendo com que eu também tenha um problema muitas vezes de manutenção da barragem. Além disso, abaixo da barragem, após a barragem, por lei, o empreendimento ele deve manter uma vazão mínima, né, para manter as características naturais do curso d'água. Mas nem sempre isso é previsto, nem sempre isso é visto, nem sempre ocorre, e a gente tem situações parecidas então com a da foto, onde você também tem a perda da biodiversidade em função da menor quantidade de água e afetando inclusive a população, já que muitas vezes a água ela pode ser utilizada para abastecimento, para diversas finalidades nesse sentido. Nesse exemplo, a gente tem o canteiro de obras de Itaipu, né, da hidrelétrica de Itaipu. A gente percebe, inclusive, que durante a fase de construção, a alteração da característica natural do curso d'água, ela é muito visível, né? Então, é desviado esse curso d'água para um canal menor, a fim de possibilitar uma área própria para a construção da barragem. Então, são alterações profundas que são verificadas, inclusive, na fase de construção e também na de operação. Outro impacto seria a perda de paisagens. Aqui o exemplo que é bastante típico aqui no estado do Paraná é das 7 quedas que estavam presentes aí na cidade de Iguaíra e que foram alagadas pelo reservatório de Itaipu. A perda dessa paisagem, né, dessa beleza natural, trouxe como impactos aí as questões sociais e econômicas, né, principalmente em termos de turismo. Então, era uma região turística que perdeu essa atração e, com isso, né, muitas pessoas tiveram seus empregos perdidos, também comércio, tudo que girava em torno aí dessa atração turística. Outro aspecto relevante, em termos também de operação, é com a qualidade da água. Como eu já disse também anteriormente, né, em termos de estratificação das camadas de água no reservatório, mas além, quando a vegetação que está presente não é removida, também se tem então essa alteração da qualidade da água. A vegetação ela tende a se degradar dentro da água e aí essa degradação causa o consumo do oxigênio dissolvido, fazendo com que se tenha a perda da biodiversidade também. Então, os peixes poderão ou ser retirados dessa região, ou eles podem morrer em função da falta de oxigênio dissolvido na água. Também o impacto pós-construção, né, durante a operação, é a questão de uma estrutura que vai ser implantada no meio natural, que é a barragem, que vai dificultar a passagem de diversas espécies, principalmente no caso dos peixes que sobem o rio para a desova. Então, nesse caso, eles não poderiam ultrapassar esse obstáculo gigantesco muitas vezes. Para minimizar esse impacto, as hidrelétricas trabalham, até dentro dos estudos de impacto ambiental de hidrelétricas, é possível perceber essa medida mitigadora desse tipo de impacto, que é a escada de peixe. A escada de peixe permite que os peixes ultrapassem, então, essa barreira física que lhes foi imposta, que é a barragem construída. Além, é claro, de todos os impactos culturais, sociais, também econômicos, né, muitas vezes. Então,
populações inteiras são retiradas das suas casas. Nem sempre as indenizações vão levar em conta todo o tempo que essa população viveu ali. Muitas vezes se tem o apego à terra, é o caso, por exemplo, de povos indígenas. Então, povos indígenas têm apego à terra e não são removidos facilmente dessas suas terras. Tem toda a questão também emocional, né, em questão de apego. Cemitérios, regiões, no caso de igrejas, onde se tem a questão religiosa também, tudo isso é um impacto significativo, né, social, cultural, e pode trazer prejuízos aí ao longo dos anos para todas essas populações. Então, além de todos os impactos ambientais, a parte social é bastante afetada em função da construção das hidrelétricas. Frisando, é claro, que perante todas as vantagens que uma hidrelétrica nos traz, normalmente elas são construídas, né? Mesmo aí da realização do levantamento de todos os impactos e da percepção muitas vezes de que elas não são viáveis ambientalmente, elas são construídas para auxiliar aí o sistema de geração e distribuição de energia no Brasil, assim como em outros países também, né? Que tem também essa fonte de obtenção de energia através da água. Mas fica aí essa avaliação, né? Que quando a gente fala de hidrelétrica é sempre muito visado o termo sustentabilidade, o termo energia limpa. É obviamente que durante a geração essa energia é realmente limpa em função de ser um recurso natural que está dispondo para essa energia, para a geração dessa energia, mas porém todos os impactos são bastante significativos. Outro exemplo que eu tenho aqui para vocês são as rodovias, né? Também uma obra de infraestrutura importantíssima. Através das rodovias se liga aí diferentes lugares, é por onde vão passar pessoas, cargas, todo o transporte é baseado em rodovias. O Brasil também tem ferrovias e hidrovias, mas a base do transporte nacional é pelas rodovias. Então, nós temos também a diferenciação, no caso dos impactos gerados, em termos de construção e operação dessas estruturas. Primeiramente, durante a construção, é necessária também, conforme a gente viu no canteiro de obras para hidrelétrica também, e todos os casos isso ocorre. Todas as obras de infraestrutura, todas as obras de forma geral, né? É necessária a remoção de vegetação quando existente. E a remoção dessa vegetação vai causar basicamente todos aqueles impactos já previstos. A perda da biodiversidade, alteração das características de fauna, flora. E aqui a gente também tem, em termos de impacto gerado no canteiro de obras, a questão da movimentação dos veículos e equipamentos, que gera também a poluição do ar, né, a emissão aí para a atmosfera, a poluição sonora, em função do ruído gerado, e além disso, existe a possibilidade também de contaminação do solo e da água por materiais combustíveis, por exemplo, algum vazamento de combustível, óleo, tinta, tudo isso que está sendo utilizado, que esteja sendo utilizado no canteiro de obras. Então, são impactos significativos em função aí dessa primeira etapa na construção das rodovias. Vale frisar ainda aqui com relação à construção das rodovias que está se alterando a característica de drenagem natural. Nós tínhamos o solo, muitas vezes vegetado, muitas vezes com vegetação densa, que tinha uma característica de drenagem, de acordo aí com a ocorrência das chuvas. E agora se tem o solo exposto, muitas vezes impermeabilizado, muitas vezes não, impermeabilizado porque aí você vai ter a rodovia. Mas durante o processo de construção, durante o canteiro de obras, ainda não impermeabilizado totalmente. Então você tem toda a modificação do sistema natural de drenagem e isso pode ocasionar posteriormente para regiões ao redor prejuízos relacionados ao acúmulo de água, né? Por isso que até é feita toda a drenagem de todo o sistema da rodovia para segurança da rodovia,
mas nem sempre isso é pensado, deveria, né, dentro da avaliação de impacto, é previsto, né, dessa forma, essa drenagem também próxima e ao redor das rodovias. E com relação à fase de operação, né, já funcionando com veículos circulando, o principal impacto previsto é a poluição do ar. Então, uma grande quantidade de veículos se deslocando, gerando então essa poluição. A poluição do ar que vai estar associada à falta de qualidade de vida e também ao prejuízo para diversas outras espécies, além da nossa, além do ser humano. Também temos como impacto da operação a facilidade de acesso a áreas antes protegidas. Aqui o exemplo da foto é a Transamazônica, que facilitou, não que isso fosse impedir anteriormente esse acesso, mas dificultava, né? Então, facilitou o acesso à uma área extremamente protegida. Então, isso traz outros impactos relacionados, como a poluição, né, dessa área, o desmatamento e perda de biodiversidade, além de outros impactos que estão associados, como o caso aqui da morte de animais. Né? Então, em regiões onde se tem a vegetação densa, em regiões protegidas anteriormente, a passagem da rodovia pode causar esse impacto de perda de fauna bastante significativo também. Além, é claro, de que um acidente na rodovia pode ocasionar perda de vida humana também, né? Porque dependendo do porte do animal, dependendo de toda a característica do acidente, pode ser fatal. Aqui o exemplo que a gente tem é um exemplo bem drástico relacionado à construção de uma rodovia e aqui especificamente pontes que ligam determinados pontos dessa rodovia. Estamos falando do Rodoanel em São Paulo. O Rodoanel tem como objetivo, teve, né, no início da sua construção, como objetivo ligar diferentes cidades, diferentes regiões da região metropolitana de São Paulo para desafogar o trânsito da cidade de São Paulo, que é bastante conflituoso, né? Então, tentar fazer contornos ao redor da cidade para evitar que caminhões pesados, trânsito pesado passasse pela cidade, para chegar até as cidades da região metropolitana e também cidades portuárias, como Santos, por exemplo. São 4 trechos que foram projetados, planejados e construídos no Rodoanel, e aqui a gente está falando basicamente do trecho sul. No trecho sul, o que ocorreu foi o seguinte: foram necessárias pontes, foi necessária a construção de pontes para sobrepor a represa Billings. A represa Billings é uma das represas utilizadas para abastecimento da cidade de São Paulo, assim como outras cidades da região. E vale destacar também que São Paulo passou por uma crise hídrica, o Brasil inteiro, né, passa em determinados momentos por uma crise hídrica, mas São Paulo passou há alguns anos atrás, e então isso fica um pouco mais alarmante, na verdade, quando se fala desse tipo de obra, né? Então aqui nós temos a imagem do curso d'água de forma natural, inicialmente, com as construções chegando, né, as cabeceiras da ponte, de uma das pontes que foi construída. Aqui já é um início da obra, né, com todo o aterro que foi feito, né, toda a estrutura que está sendo construída. Aqui também um zoom, né, uma aproximação da imagem anterior. E aqui a rodovia em si, né, que está chegando naquela região. Então, a gente pode destacar duas coisas aqui. Nessa foto, inicialmente, né, eu vou dar destaque à vegetação ao redor da rodovia. Então, quando se fala em fazer um contorno próximo a uma região metropolitana, ao redor de uma cidade, normalmente se fala em uma região que não está habitada. Se ela não está habitada, ela está na sua forma natural, como é o caso que a gente percebe aqui. A vegetação que existia, que precisou ser removida, e traz então todas aquelas possibilidades de impacto, né? Questão de contaminação do solo, da água, perda de biodiversidade, entre outros diversos que podem ser listados.
Além disso, vale destacar também, no caso do Rodoanel, a questão da água, né? Então, a água é importantíssima para a região tão grande, tão populosa como é a região metropolitana de São Paulo. E nesse caso, a gente tem a grande questão: se houvesse um impacto significativo nessas represas, no caso da represa Billings ou em outras represas por onde o Rodoanel passa, como seria o abastecimento da cidade de São Paulo? Então, estamos associando a construção dessa rodovia e, consequentemente, das pontes que precisaram ser construídas também, a todos os impactos negativos, vamos dizer assim, né, relacionados a esses reservatórios de água, né, a essas represas. O impacto da remoção da vegetação, que é a mata ciliar, muitas vezes em regiões onde você já tem algum impacto humano, mas aqui a gente percebe que a vegetação ela era mantida. Também a questão de possibilidade de acúmulo de sedimentos. Então, um grande impacto à água, à qualidade da água. Então, o que poderia trazer prejuízos a toda a população, a uma grande população. Claro que vale pesar, como eu disse anteriormente, vantagens e desvantagens. É basicamente esse o processo, né, da avaliação de impacto ambiental. Verificar os prós e os contras para que se possa dizer é viável ou não. E se não é tão viável assim, vamos tentar fazer ser viável para que traga as vantagens, não tanto as desvantagens.